Sejam muito bem-vindos a mais um 1 a 1 com Eduardo Santana. E nesse podcast eu recebo hoje aqui Marcos Martins. Ele é CEO do BNI Brasil, a pessoa que foi a responsável por trazer essa organização, a maior organização de negócios por networking para o Brasil. Marcos Martins, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Eduardo, o convite, muito obrigado. Vai ser um prazer a gente conversar aí sobre o BNI, sobre o networking. Prazer é todo nosso, Marcos. Marcos, os empresários, os micro e pequenos empresários, os empreendedores, profissionais liberais, normalmente uma grande parcela dos seus negócios já vem pelas chamadas indicações. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui hoje, né? Porque o BNI ele faz essas indicações de uma forma muito mais profissional e estruturada. Qual que é a diferença do sujeito fazer de uma forma aleatória, sem saber exatamente, sem ter método, sem ter estrutura, e fazer de uma forma profissional? É interessante. A gente vê, Eduardo, muitas empresas, né? Ou seja, quando você pergunta para os profissionais, para os empresários, né? Se networking é importante para o negócio dele, mais de 90% diz que sim. Né? Porém, aí quando você pergunta, tá bom, e o que você está fazendo a respeito, né? Ou seja, como você está tirando proveito, né, dessa oportunidade do network? Ele fala assim, realmente eu não... Então acaba sendo o que eu costumo dizer, que é o networking casual, né? Uhum. Que a pessoa, às vezes um pergunta para o outro, olha, eu estou com um problema lá com a minha gráfica, não, eu tenho uma gráfica para te indicar, e fica uma coisa meio casual, né? Então... Você ter a oportunidade de desenvolver um networking profissional, um networking intencional, ou seja, onde as pessoas estão se reunindo com o objetivo de gerarem oportunidades mutuamente, aí sim você consegue... Você tira o proveito natural do que você já sabe que funciona, porém de uma maneira sistemática. Né? Uhum. E aí você potencializa as oportunidades. Né? Principalmente quando você tem profissionais, que a gente chama, né, profissionais que têm clientes em comum, mas não competem entre si. Uau. Né? Por exemplo, um advogado e um contador, né, uma empresa, eles têm clientes em comum, né, e não competem entre si. Então, é muito mais fácil um advogado referenciar um contador, ele já sendo cliente, né, daquela empresa e vendo que aquela empresa está com algum problema de contabilidade, então ele tem muito mais facilidade, por ele já conhecer aquele cliente, de fazer uma recomendação de um contador. Então, aí a gente começa a entrar realmente num network muito mais profissional, onde você tem o que a gente chama, né, na nossa metodologia dos power teams, né, entre empresários que, vamos dizer assim, têm a mesma esfera de contato, e com isso eles otimizam as oportunidades entre eles. Né? Ou seja, na última linha as pessoas estão compartilhando a sua própria carteira de clientes. Exatamente. É aquela história. Quando você recomenda uma empresa, um pouco de você está indo junto, né? A sua reputação está indo junto. Então, quando você já tem um relacionamento duradouro, né, com um cliente, primeiro que você não vai referenciar para qualquer profissional. Você também tem que conhecer aquele profissional. Como eu falei, a tua reputação está indo junto, certo? Uhum. Então, mas por outro lado, se existe essa confiança, a conexão acaba sendo natural, porque o que é curioso, o que é interessante, Eduardo, no processo de networking, né? Se por um lado, no início de uma relação que você ainda não tem confiança suficiente para recomendar aquele empresário, aquela empresa, aquele profissional, então você fica realmente um pouco mais reticente. Por outro lado, quando você ganha confiança, inverte. Ou seja, quando você referencia aquela pessoa, você sabendo que é um profissional que vai prestar um bom serviço, competente,
você acaba ganhando reputação, porque as pessoas falam assim, poxa, toda vez que eu te peço uma referência de algum profissional, você me indica uma pessoa muito bem qualificada e a pessoa volta perguntando de outros profissionais. Então, ou seja, você ganha reputação quando você tem uma rede forte, né, onde você pode referenciar para outros profissionais, entendeu? Então, é isso que é interessante, esse processo. O início, você tem que realmente ganhar confiança, que as pessoas ficam um pouco reticentes, né, de recomendar alguém que ainda não tem, né, um conhecimento do que ela pode ser prestar de serviço, mas quando a confiança existe, você também é beneficiado por você ser visto como um profissional muito bem relacionado, bem conectado, né? E as pessoas vêm te pedir, olha, você conhece alguém em tal área que preciso e tal. Então, E aí, o que acontece? Muitos profissionais não têm, talvez, a paciência, né, de construir esses relacionamentos de confiança e acham que é muito difícil, acham que, não é para mim e tal. E se eles insistissem um pouco mais, eles começariam a construir essa rede e não só para ele, né, surgiriam pessoas indicando, por ele ser um profissional que realmente estão vendo que ele é bem relacionado, é uma pessoa que tem uma rede de outros profissionais de qualidade, ou seja, você está construindo a tua imagem, a tua reputação, de certa forma, quando você tem uma rede de qualidade à sua volta, né? Então você é retroalimentado, ou seja, aquilo que no início era você que estava trabalhando em prol, né, dos demais, naturalmente eles começam a trabalhar naturalmente vendo, né, a seriedade, vendo os contatos que você tem, que você referencia. Então é interessante. Só que isso leva tempo, né? É isso que as pessoas, às vezes, nesse mundo muito imediatista, eles não têm essa paciência que é importante. Acho que é interessante clarificar um pouquinho, aproveitando aqui a sua presença, né, essa questão do tempo, né? Porque quando o sujeito ele vai plantar uma árvore, um pé de fruta no seu quintal, né? O sujeito vai lá plantar um pé de manga, né? Não é no dia seguinte que ele vai colher manga, né? Agora, depois de um determinado tempo, ele vai colher manga por muitos anos, né? Ao longo da vida, talvez, né? Sim. Ele vai estar sempre colhendo daquilo ali. Os relacionamentos acontecem de forma semelhante, Marcos? Aí você me ajuda, você me dá o gancho, né? Para a gente comentar, né, o conceito que a gente fala, né, do agricultor e do caçador, né? A gente vê como boa prática o networker, né? O bom networker, ele tem que ter uma postura de agricultor, né? Ou seja, como você está falando, você tem que preparar a terra, você tem que adubar a terra, você semeia, e é como você falou, no dia seguinte você regou, no dia seguinte você chega lá, não vi nada de diferente. Passa 2, 3 dias, também não estou vendo nada de diferente. Porém, se ele continuar cuidando, né, vendo se não tem muito sol, coloca a água necessária, né? Ou seja, ele vai cuidando, as coisas vão germinando e depois vão dando os frutos, né? Se por um lado demora, por outro lado, a boa notícia é que se você cuidou, se você cultivou os relacionamentos como deveria, né, você vai começar a colher, né, os frutos, as referências, por muitos anos, uma vez que você está cuidando desses relacionamentos, cuidando, né? E então, potencializa também, né? Potencializa. O sujeito planta um caroço de manga, ele não vai colher uma manga de volta, ele vai colher milhares de mangas ao longo da vida, não é isso, Marcos? Exatamente, bem isso aí. E, em contrapartida, você tem aquele que a gente chama do caçador, né? Só caracterizando, onde ele eu falo assim, ele é aquela pessoa, é o nômade, que ele vai num espaço, ele não está preocupado em plantar, em cultivar, em nada, ele vai explorar o que aquele espaço, né? Vamos dizer, um caçador, que ele vai, se tem os animais ali, ele vai caçar os animais, uma vez que exauriu aqueles recursos, ele vai para outro lugar. Ele não sentou, né? Estabeleceu ali uma residência e tudo mais. E aí, que acontece? Fazendo uma analogia, né, para o nosso meio, é aquela pessoa que vê um grupo de empresários, de profissionais, e ele, eu vou vender alguma coisa aqui. Ele está mais preocupado com as necessidades dele do que a do grupo.
Então ele só quer sugar, né, o que aquele grupo tem, mas ele não está pensando em ele também contribuir com o grupo, né? Então é importante as pessoas terem essa noção, porque eu estou falando assim, eu estou exagerando, falando de caçador e tal, mas se você for parar para pensar, uma pequena atitude do tipo assim, eu não me preocupo em cultivar relacionamentos, ou seja, quando a pessoa lá tem no aniversário dela, lembrar que foi aniversário dela, ou, por exemplo, você sabe que aquela pessoa gosta de determinado tema, né? Aí você se depara com um artigo ou com um evento naquele tema, você lembrar da pessoa e manda para a pessoa, né? Olha, lembrei de você e tal. Então a pessoa percebe que você está mantendo, está cultivando ali aquele relacionamento. Só que, infelizmente, as pessoas só lembram da outra quando precisam dela. E não cultivaram né, essas várias interações que acontecem sem pretensão nenhuma. Tipo assim, eu achei esse artigo, você gosta desse tema, eu lembrei de você, te enviei. Não tenho intenção nenhuma, segunda intenção nenhuma, só cultivei, né? E as pessoas, infelizmente, acabam só quando realmente precisam que elas lembram da pessoa. E aí fica chato, né? Fica chato. Porque quando a pessoa lembra da gente só quando ela tem interesse, é o tipo do relacionamento que desgasta, né, Marcos? Perfeito. É algo... Não, é muito fácil. Eu costumo falar, veja aí quando acontece isso com você. Quando a pessoa só lembra de você quando ela está precisando. Olha, fulano ligou para mim, nossa, aí você vai ver, ela está precisando de você. E é decepcionante algumas vezes, né? Você fica... Quando é uma situação de emergência, é diferente. Mas assim, normalmente, você fica às vezes 1 ano sem a pessoa aparecer, aí quando ela aparece é porque alguma coisa você tem a oferecer e que interessa para ela. E fica uma coisa meio de caçador mesmo, de interesseiro, né? Infelizmente, é a realidade, né? É verdade, é verdade. Realmente é algo que a gente precisa aprender. Dizem que o relacionamento, networking, se ganha em gotas e se perde em litros, né? Ou seja, não apenas é importante conquistar o relacionamento, mas também tem essa questão de manter, como você estava falando, né, Marcos? É fantástico. Sim, sim. Agora, Marcos, é importante a sua presença aqui, porque muitas vezes as pessoas, quando elas vão para um grupo de network, como o do BNI, por exemplo, né, que é a maior organização mundial, é referência no mundo todo. Se a gente pegar hoje, em termos do BNI no mundo, né, você pegar o segundo, terceiro, quarto colocados, todos eles juntos, não dá 10% da quantidade de pessoas e tal. E no Brasil é assim também, na mesma coisa, você pegar o segundo, terceiro, quarto, quinto, todos eles, junta tudo, não dá 10% do que é o Brasil hoje, né? Mas o que acontece? Quando as pessoas elas vão para um grupo de networking, uma das ideias que aparece é assim, que legal, vou poder vender para mais 40, 50 pessoas, né? Enquanto que, na verdade, a gente tem essa questão de vender para aquelas pessoas versus vender para a rede de relacionamento daquelas pessoas. Como é que é essa diferença, Marcos? É interessante, porque se você for num grupo, né, ou seja, num evento de networking, por exemplo, foi convidado, você vai para um evento de networking. Se você perguntar para todo mundo ali, quem veio aqui para vender algo? Todo mundo levanta a mão. É aquilo que você falou, as pessoas vêm com essa intenção de querer vender alguma coisa. Mas o que é curioso é quando você faz a outra pergunta. Tá bom, e quem veio aqui para comprar algo? Ninguém. Então é essa, vamos dizer assim, essa desconexão, né, que a gente vê que as pessoas não entendem, né? Que para eu poder ser referenciado, ou seja, atingir a rede de relacionamentos daquele grupo, primeiro eu preciso conquistar a confiança deles. Você entendeu? Então, e as pessoas são muito imediatistas, elas chegam no evento, trocam cartões e acham que dali vai sair. Aí você começa a receber, depois de um evento desse, você começa a receber e-mails que a pessoa manda lá o portfólio dela, tal, achando que aquele contato de 10 minutos é suficiente para que eu ganhe confiança no que ela está vendendo, né? Então, esse eu acho que é o grande pecado, né, que as pessoas cometem de achar que um evento só, uma troca de cartões é suficiente. E aí é o que você falou, talvez seja por isso
que o BNI continua crescendo, é muito superior, né, a outras redes, porque nós realmente nos alicerçamos nos fundamentos, né, do network, do verdadeiro, que no fundo, na verdade, a gente está alicerçado nos fundamentos de um relacionamento duradouro. Essa é a realidade, né? E que o networking é baseado nisso, são relacionamentos significativos, de longo prazo, e que, como você falou, à medida que a pessoa percebe que você não está lá só pelo que a outra oferece ou pelo que você tem a oferecer, mas realmente para construir um relacionamento, né, de longo prazo, a pessoa se sente, vamos dizer assim, respeitada, a pessoa se sente que você tem interesse por ela, verdadeira, genuinamente, e ela lembra de você, porque tem muito disso, né? Você lembra de quem? Das pessoas que se interessam por você, Claro. né? Como falam, né? Não sei se pode ser chamado de um jargão, mas a coisa mais valiosa que você pode dar para uma pessoa é o seu tempo, é a sua atenção. E quando você realmente mostra isso para ela, ela vê que houve conexão. E aí ela te vê diferente e ela lembra de você. E isso é muito comum quando você vê algumas pessoas têm a capacidade, mesmo pessoas muito ocupadas, por exemplo, o Ivan, né, que é o fundador do BNI, uma das características que ele cativa as pessoas é porque quando você se relaciona com ele, ele está ali com atenção em você. 100%. 100%. Então você se sente importante, porque ele está realmente ali presente, né? E infelizmente, muita gente está ali superficialmente, achando que as pessoas não vão perceber, né? E não é verdade, né? Então, realmente, em outras palavras, eu diria que networking é algo que deveria ser aprendido nas escolas, nas universidades, né? Verdade. E infelizmente é algo que as pessoas acham que é algo muito subjetivo, não tem como aprender. Não, mas tem, a gente prova, né, nas equipes do BNI, você vê as pessoas realmente evoluindo, né? Evoluindo como pessoas, como profissionais e com as técnicas, né, que são ensinadas, com os fundamentos do networking, elas se tornam pessoas melhores, porque começam a se relacionar, mostrando realmente o interesse para as pessoas, porque as pessoas realmente sentem isso, né? E isso faz toda a diferença, é a conexão, né, que faz a diferença. Um exemplo que eu dou, que para as pessoas entenderem a importância de haver uma empatia, mais do que isso, haver uma conexão, que é o seguinte, eu me lembro foi um caso que chegou até mim, onde 2 membros do BNI, de áreas distintas, não havia, assim, profissionalmente falando, eles não tinham nada em comum, assim, um era de contabilidade e o outro era de jardinagem, né? 2 áreas que não teriam, né, uma ligação direta. E passaram vários meses, eles pertencendo ao mesmo grupo, e entre eles, embora a gente estimulasse, olha, vocês têm que, né, é importante que vocês fazerem 1 a 1, vocês se conhecerem, vai visitar a empresa do outro e tal. Como não existia uma conexão entre eles, não estava rolando nada. Até que, num evento lá social, eles descobrem que os 2 eram técnicos de futebol, de infantil. Aí houve a conexão, houve uma coisa comum entre eles. E aí eles tinham assunto, conversaram. Ou seja, a conexão aconteceu fora do assunto da profissão deles. Porém, houve a conexão, eles se entenderam muito melhor, houve essa empatia, e aí as coisas começaram, entre eles mesmos, começaram a haver troca de referências e tudo mais. Então, por isso que a gente diz, né, que é importante haver, de alguma forma, você tem que se conectar, seja por algum assunto fora do trabalho ou do trabalho, para que haja essa conexão. Por isso que é importante o tempo, você dá tempo ao tempo. Porque, você viu, eles demoraram 8 meses, nesse caso aí, foram 8 meses para que houvesse essa conexão.
né? E se você não dá esse tempo, eles poderiam já ter desistido, né? E antes de ter essa oportunidade, né? E uma vez que a conexão acontece, aí eles começam a enxergar a oportunidade de um gerar negócio para o outro, né? Por quê? É interessante, né? As pessoas criam a confiança, porque você vê, até pela experiência que cada um tinha ali e a troca que eles fizeram, ele começou a ver a seriedade, né, do trabalho do outro, porque houve essa sinergia aí. E é o que você falou, aí você transfere essa confiança para o lado profissional, porque, poxa, é uma pessoa que eu conectei, que eu confio, então você começa a ver a pessoa diferente. E aí, no teu dia a dia, surgem oportunidades que você lembra da pessoa. Olha, você está precisando de jardinagem, eu conheço uma pessoa, né, que confio nela e tal. Então fica muito mais fácil você recomendar quando houve essa conexão. E que eu volto a insistir, as pessoas demoram, né, para perceber isso, às vezes são imediatistas, não têm a paciência e perdem as oportunidades, né? É verdade. Agora, Marcos, vou aproveitar aqui a sua presença aqui conosco para você falar um pouquinho como é que está o BNI no Brasil, né? Porque hoje já são mais de 7 mil empresas que participam da organização, no norte, sul, leste, oeste, né? Então, fala um pouquinho para o nosso ouvinte como é que está isso aí e como um empresário aqui da nossa região, ele pode se beneficiar de ter contatos em todas as regiões do Brasil. Aliás, a única organização que tem negócio em todas as regiões do Brasil de network somos nós, né? Sim, estamos... É interessante, né? Qualquer negócio que queira, né, começar e desenvolver, vão ter os seus desafios. Até eu sou da época, eu sei que agora já mudou, mas eu sou da época que falava assim, né? Para o negócio dar certo, você tem que dar certo em Belo Horizonte e tem que dar certo em Curitiba, porque é um público-alvo muito exigente, né? E que se eles aprovarem, você vai conseguir expandir para outras cidades, outras regiões. E no nosso caso, nós estamos com sucesso, né, nas duas regiões, tanto em Curitiba quanto em Belo Horizonte, e isso, né, é algo que já está demonstrando, né, indo agora para o sul, nordeste, né, centro-oeste, ou seja, as coisas estão realmente dando muito certo. Mas, assim, de certa forma, não é muito surpresa, né? Porque a gente percebe que o BNI, ele respeita vamos dizer assim, o processo de relacionamento, ou seja, a questão da confiança, o tempo que você tem que dar. Em nenhum momento a gente impõe, né, que tem que passar. Não. A gente respeita esse processo de construir relacionamento, ganhar confiança. Então, isso tem funcionado, tem mostrado, né, eficiente, porque é o ser humano, é uma característica do ser humano, né? E aí, nesse sentido, estamos expandindo eu diria... Vamos pegar o sul do Brasil, Marcos. Hoje, porque assim, né? Eu sei que lá em Curitiba já está assim de uma forma extraordinária, né? Tem muitos empresários lá. Agora também Paraná, Curitiba, Paraná, Rio Grande do Sul está começando, Santa Catarina. Isso. Como é que está o sul do Brasil hoje? Foi interessante. A gente iniciou pelo estado de Paraná, Curitiba especificamente. Já estamos expandindo praticamente todo o estado, né? Tem já em Londrina, em Maringá, Cascavel, né? Agora ali Ponta Grossa, o litoral, né? Realmente o estado está bem já está com várias equipes. E é fantástico, muitos negócios sendo gerados lá, as equipes saudáveis, grandes equipes. Até curioso comentar, a gente está ali em Maringá, uma equipe que foi lançada questão de 4 meses, e ela já está com 92 membros. 92? Uma única equipe. Né? Então, e aí eu brinquei, né? Eu falei, cara, você tem que chegar em 100 membros até março. Não, eu já chego em fevereiro, a equipe já estamos, né? Mas só fazer um break aqui. Pessoal, imagina você ter, toda semana, você se encontrar com 100 promotores do seu negócio. 100 pessoas que talvez você não tenha, são todos donos de empresas que vão estar
buscando oportunidades de negócio para você no mercado, para te beneficiar. Realmente é extraordinário isso, hein, Marcos? Isso, sim, praticamente, se você contar os 92 membros com os convidados, deve aparecer já... Que uma equipe desse tamanho não 25, tem menos que 20, 30 convidados exatamente. por reunião. Então é um evento toda semana, um evento de 100 e tantas pessoas, né? Toda semana, e como você falou, havendo essa sinergia, essas conexões, né, que vão acontecendo, e é o que você falou mesmo, vai promovendo o teu negócio naturalmente, né, você acaba sendo beneficiado por participar. E mais ainda, a questão de você fazer parte de uma rede onde você tem equipes, como você falou, em mais de 70 cidades, né, praticamente hoje já estamos presentes em todas as regiões, então isso te potencializa oportunidades para você levar o teu negócio para outros estados. Muitas vezes o que muita gente esquece, Eduardo, é que, pensa bem, não é só pensar no seu negócio indo para lá. Você vai poder ajudar outros empresários que estão querendo expandir. Uau. E você tem uma rede para também colocar à disposição dele, né? Uma vez que você tem o PIN, né, do BNI que te abre portas, e você vai poder abrir portas para outras empresas. Quer dizer, então você se torna um agente. Um agente, entendeu? E você ganha reputação com isso. Claro. As pessoas não se dão conta disso, que ela não é só para ela, eu não estou pensando em expandir a minha empresa. Tá bom, mas você vai poder conectar outras pessoas que muitas vezes é o teu principal cliente. Você vai poder alavancar o negócio. Ele vai ficar mais grato, né, em relação, porque você está ajudando a conectá-lo com outros empresários e ele abrindo oportunidades em outros estados. Então, assim, realmente... eu acho assim, a beleza, né, do networking é que você nunca sabe o desdobramento que pode dar. Agora, cabe a você estar lá presente, estar lá participando, conectando pessoas. Aquele conceito, Eduardo, não sei se você lembra, um conceito que eu acho muito inteligente, que fala o seguinte: quando você for num evento, não se posicione como um convidado, mas como anfitrião. Então, ou seja, você, mesmo um evento que você está indo pela primeira vez, você não precisa... Agora, qual que é a grande... como você se destaca? Você lá conheceu duas pessoas novas e você percebeu que elas poderiam fazer algum negócio. Um arquiteto e um engenheiro, né, de obras. Poxa, eles têm coisas em comum. Deixa eu conectar os dois. Então, só essa atitude de conectar, de ser o anfitrião ali para eles, você ganha reputação, porque você está ajudando eles de maneira genuína, sem segundas intenções. Uhum. E você nem sabe o que o desdobramento que isso pode dar depois para você. Né? Você fica mais lembrado. Né? Então, fantástico, fantástico. Agora, vamos continuar passeando pelo Brasil aqui. Sudeste, né? Estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Fala um pouquinho sobre esses três estados que têm realmente muitos negócios, e eu sei que o BNI hoje está realmente muito estruturado nessa região. Sim, sim. Hoje a gente pode dizer que, assim, dos 7 mil empresários, né, que fazem parte, tranquilamente, aí eu diria que só no Sudeste você tem aí 60%, 70%, né, que é natural, né, onde você tem... A gente começou, né, em São Paulo, e é um crescimento natural orgânico, e vai para os estados, né, mais próximos. E então, hoje São Paulo, praticamente, a gente está com todas as regiões de São Paulo já com... Ou se não tiver um grupo, já está em processo de abertura, né? Mas eu estou falando aí coisa de... ali na região de Marília, né, que um pouco mais Presidente Prudente, Araçatuba, então que são ainda um pouco mais distantes, mas já temos diretores que já estão e ali já está em andamento, né? Os negócios já estão acontecendo, já está iniciando, né? Até fazendo um parênteses, uma coisa que me surpreende no BNI, não sei se você que já está há mais tempo, quando eu comecei em São Paulo, beleza, começamos aqui, natural, né? E quando a gente foi pela primeira vez sair de São Paulo, fomos para Jundiaí, né? Primeira cidade fora de São Paulo. Qual que era
o posicionamento dos empresários. Ah, Marcos, aqui é Jundiaí, aqui não é São Paulo. É diferente. É diferente. Né? Isso não funciona aqui. Ou não funciona, ou não tem a mesma pegada, não tem o mesmo número de pessoas. Quer dizer, sempre, né, tinha uma posição assim. E hoje, a gente tem que reconhecer que hoje a gente está indo para cidades muito menores, até do que Jundiaí, e está dando com equipes muito maiores. Então hoje eu vejo que é o contrário. Hoje as cidades que estão hoje recebendo o BNI estão crescendo mais em termos de equipes maiores, né? E o que é interessante, como é uma cidade menor, se torna uma referência na cidade. Ou seja, normalmente, por ser uma cidade menor, você tem menos oportunidades de fazer network. Então, o BNI acaba se tornando uma oportunidade única. Então, os grandes empresários, assim, grandes eu digo, empresários muito conhecidos querem fazer parte, por ser uma cidade menor. Né? Então, a equipe, ela se destaca, ela aparece muito mais do que numa cidade grande. Né? Então, e até interessante, Marcos, corroborando aí com isso que você está colocando, que eu acredito que a gente não tinha noção de quão importante é como uma estratégia de fixar negócios na cidade. Perfeito. As pequenas cidades, normalmente tem uma cidade maior em volta. Sim. E essa cidade maior, ela acaba exercendo um efeito gravitacional nos negócios também. As pessoas acabam indo porque lá tem centros comerciais maiores, etc. e tal. Sim. Mas quando se implanta um BNI numa cidade pequena, o que acontece? A gente promove, através da metodologia, que os negócios fiquem na cidade. Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. E isso é até a gente vê, já tivemos casos até da prefeitura, ela apoiar, ela percebe o valor, porque nós estamos estimulando a economia local. É verdade. Né? Que é o que toda a prefeitura quer, que os empresários locais façam mais negócio entre eles, não precisam ir para outras cidades. Né? E isso tem acontecido, né, em cidades menores, você tem toda a razão, e é algo assim que eu fico feliz, porque se por um lado as distâncias eu via, no primeiro momento, eu via como um grande desafio. Ainda vejo como um grande desafio para nós, porque, né, para você conseguir, você sabe, é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho onde você tem que ter pessoas muito bem capacitadas, né? Os nossos diretores, para estarem abrindo, né, equipes, estar desenvolvendo equipes, mantendo equipes. Então é algo que exige um conhecimento intensivo e isso leva um tempo para você construir, né? Então, se por um lado as distâncias eram, né, eu via como um desafio, hoje eu vejo como uma vantagem. Por quê? Por causa das distâncias, você tem, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Você vai abrir uma equipe nova, nem vou falar muito distante, assim, um outro estado, mas vamos supor, agora que vai estar indo para Marília, né? Vamos supor, vai abrir uma equipe em Marília. A equipe mais próxima deve ser Araraquara. Hoje, a equipe mais próxima de Marília. Eles estão abrindo, acho que em Jaú, mas ainda não está lançada. Mas a equipe ativa mais próxima de Marília é Araraquara. Então, o empresário, obviamente, ele vai falar, não, traga para cá, eu não vou até Araraquara, né? Porque acabou ficando mais de 2 horas de viagem, né? Ficando... Mesmo que fosse uma hora tal, as pessoas querem, né? Porque eles querem desenvolver a economia local, eles querem fazer negócios localmente. Então, é uma vantagem as distâncias, porque você surge a oportunidade de mais um grupo ali, quer dizer, você vai poder atender aquela cidade, né, por causa das distâncias. Então, eu vejo, por isso que hoje eu vejo o tamanho continental do Brasil como uma área muito fértil para a gente estar expandindo. E agora, falando, né, como você está falando da expansão, eu diria que nós estamos entrando agora, depois de praticamente aí, né, 10 anos, completamos no ano passado. 10 anos de Brasil. 10 parabéns. Anos com a presença do fundador, né, que foi Sim, fantástico, foi fantástico. o Ivan, né? Então, eu diria que nós estamos entrando num novo ciclo, né? Por quê? Porque hoje nós temos o know-how,
localmente, né? Ou seja, nós temos hoje, não precisamos mais, como a gente teve no início, lá, de ter que importar, né, os instrutores, os treinadores vindo da Inglaterra, vindo dos Estados Unidos, vindo de Portugal, né? E hoje nós temos já o know-how já entre nossas as franquias, né, no BNI, os diretores, os franqueados, a gente já tem esse conhecimento. Então isso nos dá condições de alavancar um crescimento, vamos dizer assim, mais acelerado, que é o que a gente agora, uma vez que a gente está com o Sudeste já bastante, no caso, Minas ainda está forte, mas ainda tem que ainda desenvolver um pouco mais, mas o estado é muito grande. São Paulo já está praticamente, já estamos bem posicionados. Rio de Janeiro ainda está só na capital, mas também já conversei lá com com o diretor, ele já está com vários interessados em começar a expandir para o interior do Rio também. Né? Espírito Santo a mesma coisa. Espírito Santo hoje está na capital. Não, mas já está indo para... Já está indo para o interior? Já está indo para o interior. Puxa vida, né? que interessante. E o Nordeste? Como é que está o Nordeste? Então, o Nordeste, hoje nós estamos em Salvador, Recife e Aracaju. Né? Hoje, Bahia, Sergipe e Pernambuco. Né? Já começamos. Então já tá subindo lá também. É natural você começar pelas capitais, né? Claro, é um processo natural, que é a referência para o interior, né? Mas assim, a gente já está com o diretor, né, a pessoa responsável lá em Recife, ela já está começando a ter aí vários interessados para Fortaleza, para Natal, João Pessoa, Maceió. Então, ele já vai ajudar na expansão ali. Perfeito. Né? Regional. E esse é outro ponto interessante, né? Do mesmo jeito que os empresários eles se beneficiam pelo boca a boca, o próprio BNI também cresce pelo boca a boca. Claro. Né? As pessoas que veem o resultado, chamam um amigo, olha, poxa, você tem que levar isso para a tua cidade. E aí a pessoa, naturalmente, ela acaba. Foi o teu caso, inclusive, né? Sim, você conheceu em Jundiaí, trouxe para Campinas, né? Foi exatamente, né? Agora é interessante que hoje, né, eu fico às vezes até honestamente constrangido, né, quando a pessoa me pergunta quanto custa participar de uma organização como o BNI, porque realmente é muito barato, né? Quando a gente pensa, né, que você vai ter ali 30, 40, 50 pessoas promovendo o seu negócio. Hoje, Marcos, para a pessoa contratar uma boa pessoa para cuidar do comercial da sua empresa, não fica em menos do que R$5.000 por mês. Por mês. Não, vou mais longe. Um único anúncio numa publicação de uma boa circulação na cidade não sai por menos de R$3.000, R$4.000, entendeu? Uma única inserção. Quando você diz que você vai hoje, né, em torno de 3.000, né, você tem participação em 50 reuniões por ano, onde você vai poder ter 40, 50, 60, 70 empresários, né, falando, né, recomendando o seu negócio, é muito barato, como você falou. E realmente, o sujeito ele vai pagar R$275 por mês para participar do BNI. Quer dizer, ter tudo isso aí, não tem comissão, né? Você compartilha uma força de vendas extraordinária. Sem falar os recursos que ele vai ter, a Universidade BNI. E vamos falar de benefícios indiretos, Marcos? Exatamente. Porque assim, essa universidade, que é uma universidade para líderes, né? Para quem tem o seu próprio negócio e tal, é algo extraordinário. Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte, né? Porque realmente o dono do negócio, muitas vezes ele não tem aonde aprender e desenvolver o seu negócio. Como é que foi esse projeto e o que acontece hoje para quem participa do BNI? Então, é algo relativamente assim, estão aí completando já um ano e meio, né, com o lançamento da Universidade BNI, justamente com o objetivo de oferecer uma plataforma de aprendizado à distância, ou seja, você vai poder, tem vários cursos, tanto relacionados a networking, mas também a liderança, a gestão, lá tem tem até um MBA, né? Assim, um MBA no sentido de uma coisa mais condensada, mas que vão tocar em todos os aspectos de como você tem que fazer uma gestão com boas práticas na sua empresa. Ou seja, você tem um conteúdo ali realmente, como você falou, que já está incluído
na inscrição dele, que ele já participa, né? E que eu tenho tido, o feedback que eu tenho tido é fantástico. O cara fala, meu, isso aqui é algo que eu aprendo muito para o meu negócio, eu vejo eu vejo o quanto eu estava fazendo errado. A pessoa às vezes não percebe, ela faz no automático, aí quando ela ouve aquilo, as boas práticas, seja em relacionamento, seja... Vou dar um exemplo que eu vejo pessoas que confundem, e é uma das, vamos dizer assim, leis básicas de administração, que é você elogiar em público e repreender Privado. individualmente e tal. E as pessoas acabam, né, fazendo isso sem perceber, e aí quando você tem a oportunidade de entender o que aquilo está causando, né, contra você e tudo mais, aí que ele se toca. Então, assim, assim, a grande... eu costumo dizer, né, eu faço muitos cursos, né, cursos de fim de semana e tudo mais, presenciais, fantásticos, né, eu invisto e defendo nisso. Só que eu percebo que no caso do BNI, além de você também ter esses cursos que você pode fazer tanto presencialmente quanto online, sim, você consegue colocar em prática ao longo do ano. Então, por exemplo, quando a pessoa assume, né, uma posição de liderança no grupo, né, ela às vezes nem está percebendo, mas ela está se desenvolvendo como líder, falando em público, né? São benefícios indiretos que a pessoa... Claro, aquele que percebe, ele já faz isso intencionalmente, porque ele fala, não, eu quero me expor, ele tem que lidar com situações às vezes delicadas, né? De uma situação de conflito que pode acontecer. E acaba se tornando um líder melhor. Um líder melhor. E as pessoas, como elas tem a oportunidade de passar por várias posições de liderança dentro da equipe, ela, como você falou, ela vai se aprimorando como profissional, como pessoa, né? Então, é o que você falou, em termos de benefícios, né, indiretos, que a pessoa muitas vezes ela entra com uma intenção de gerar mais negócio. É esse o objetivo, que é o que atrai ela inicialmente. Só que depois ela acaba tendo uma série de outros benefícios indiretos, né? Por exemplo, quantas vezes a gente não vê um empresário que chega tímido, super acanhado para poder falar do negócio dele, que é a coisa que ele mais ama muitas vezes, né, que é a paixão dele, que é o negócio dele, e mesmo assim ele tem dificuldade, né, de se expressar. Aí passa ali 6 meses, você vai ver aquele mesma pessoa falando com desenvoltura, muitas vezes até... Quanto que ele ganhou, né, Marcos? Quanto Dá que... isso, exatamente. E eu fico pensando assim, né, do ponto de vista prático, né? Essa educação que quem participa do BNI está recebendo hoje, que já está no preço do BNI, ou seja, né, nesses R$275 por mês, o cara ganha uma universidade, tem que pagar mais nada por isso. Tem treinamentos extraordinários, o BNI é muito dinâmico, a cada 6 meses tem treinamento novo, tem coisas novas, tem técnicas novas, né? Realmente é uma inovação constante que nós temos, mantendo a nossa tradição de 35 anos de pesquisa e desenvolvimento no que a gente faz, né? Mas realmente existe uma troca extraordinária, né, Marcos? Realmente, quando um troca, ele sabe, são várias trajetórias, cada um tem uma trajetória ali, e o que eu sei, o outro acaba aprendendo, e o que o outro aprendeu, eu acabo aprendendo também. Então, realmente é extraordinária essa troca, né, Marcos? Não, e além disso, a gente está falando aqui, muitas vezes, focado no lado profissional, até pessoal, mas assim, de crescimento. Agora, tem um lado que as pessoas só vão entender fazendo parte, que é a conexão que elas fazem e até questão emocional, né? Então, por exemplo, eu tive um exemplo de um caso, por exemplo, lá em Matão, eu estive visitando a equipe, terminou a reunião, uma pessoa, um membro, né, uma moça, chegou até mim e falou, olha, Marcos, você não me conhece, mas eu queria te agradecer por você ter trazido o BNI para o Brasil. Eu falei, mas o que houve? Então ela falou, olha, eu estava 2 meses na equipe e a minha loja pegou fogo.
Uau. Na verdade, 2 lojas, porque ela estava abrindo uma segunda e todo o estoque estava na primeira. E ela falou, poxa, me arrasou. Embora a boa notícia é que ela tinha seguro, menos pior. Porém, ela ficou arrasada. Ela chegou no grupo na reunião seguinte e falou, pessoal, eu vou ter que sair, porque eu não tenho mais o que tem que me reerguer, eu vou ter que agora arrumar como eu vou investir, porque agora tem uns gastos e tal. E o grupo falou, não, nós vamos te ajudar, cada um na sua especialidade, e nós vamos... O que aconteceu? Reergueram ela em tempo recorde. O efeito no moral dela, no sentido de ela estava totalmente, né, deprimida, estava mal pela situação. Aquilo deu uma força para ela. Ela voltou muito mais fortalecida, agradecida pela força. Agora eu pergunto, isso não tem preço, né? Para aquele profissional, fez toda a diferença. Né? E você vê que realmente as pessoas dentro do BNI, um se importa com o outro. Ele não está ali para simplesmente vender para o cara, não. Ele está ali para ser um parceiro estratégico de negócios. Exatamente. E quando é uma parceria verdadeira, genuína, realmente se importa com o parceiro para que ele cresça, porque um sabe que se o outro crescer, ele está crescendo também. Sim. E aí, quer dizer, eu citei esse exemplo. Outro aspecto que as pessoas também só vão perceber fazendo parte você se profissionaliza, você acelera a tua profissionalização. Um exemplo, vamos supor, você é da área de arquitetura, por exemplo, tá? Não, arquitetura, acho que como a pessoa mexe com design, eu vou preferir, por exemplo, contabilidade, que é uma pessoa mais técnica, né? Só que o que acontece? A gente sabe que nas práticas do BNI, você tem que fazer 1 a 1, né? Você tem que conhecer, visitar a empresa do outro e vice-versa e tal. Então, essa pessoa de contabilidade, vou dar um exemplo, ela vai fazer 1 a 1 com uma pessoa de websites. A pessoa, né, desenvolve sites, vê se... Né? O que acontece? Uma boa prática da pessoa de websites é o quê? Quando ela vai fazer 1 a 1 com aquele membro de contabilidade, ele entra no site dela para ver se é um site, foi bem feito o site, se o site é responsivo, né? Se ele está bem em termos visuais e tudo mais. Conclusão, quando ele vai fazer 1 a 1, ele entra no site da pessoa e fala, olha, eu posso te ajudar, como é que a minha empresa pode ajudar outros profissionais? Ó, vou pegar o teu exemplo. Ele mostra o site da pessoa, olha, isso aqui você pode melhorar aqui, pode melhorar ali e tal. Conclusão, isso ele não está vendendo, ele está mostrando como é que ele pode ser referenciado. É uma consultoria. É uma consultoria. Que ele está dando gratuitamente. Gratuitamente. Então a pessoa vê, e aí você vê que ele não está vendendo nada, ele está mostrando o quanto ele pode melhorar o website dele, né, e tudo mais. Então, isso acelera o crescimento, porque a gente sabe hoje em dia que você tem que ter uma presença digital muito boa, né? E aí um profissional vai poder te auxiliar nisso, e muitas vezes, a gente até orienta, né, entre os membros deles para ganharem, para acelerar esse ganho de confiança, eles até prestarem um serviço mais... Uma degustação. Então ele vai poder ajudar, né, naquele outro profissional. Então, assim, um exemplo, né, como eu falei, da pessoa, mais um benefício que ele tem, né, por ter profissionais ali de várias áreas, até coisas do tipo assim, um advogado trabalhista, ele chega assim e fala, pessoal, gostaria de alertar todo mundo que agora foi aprovada uma lei assim, 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 então se você se enquadra assim, 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 você tem que ficar esperto. Fique atento, ou ter um benefício. Então, às vezes você não é tua área, quer dizer, então e o cara tá te orientando, te informando ali, você entendeu? Então são coisas que acontecem que, como eu falo, são tantas oportunidades, tantos benefícios assim que estão acontecendo, você acaba aprendendo de vários segmentos. É extraordinário. Você acaba identificando oportunidades de parcerias estratégicas com empresas que você nunca imaginou. Novos negócios. Eu me lembro, por exemplo, um caso de parceria estratégica que era um corretor de seguros e uma empresa de tecnologia na nuvem, certo, né? Software na nuvem e tal. Aí o que aconteceu? Isso já faz algum tempo, né? Mas os corretores, eles
naquela época, eles tinham que instalar um software nas suas máquinas, nos seus computadores, e eram softwares que depois tinha upgrade, aí você tinha dificuldade, tinha que reinstalar e tudo mais. E aí o cara falou, não, podemos fazer uma parceria, na minha database, eu ponho na plataforma, eu coloco lá o teu software que vai poder ser compartilhado com todos os corretores. Uau. Então, assim, é uma parceria que jamais eles iam pensar, mas porque houve a troca ali de experiências, surgiu essa parceria, entendeu? Eu queria pegar um outro gancho aqui, né? Que é a questão de ser uma rede internacional de negócios. E para isso eu quero contar uma historinha, mas depois eu quero ouvir as suas histórias, que eu imagino que você deve ter centenas, milhares de histórias aí semelhantes, né? Nós temos um membro aqui da nossa região que ele trabalha com comércio exterior, né? E aí ele pegou um novo cliente na ilha de Malta, se eu não me engano. E para ele dar o preço para um contrato de exportação para Malta, ele precisava conhecer os custos tributários daquele país. Ele falou, puxa vida, como é que eu vou fazer isso, né? Ele lembrou do BNI, ele entrou lá no BNI Connect, né, que é essa plataforma fantástica que o BNI fornece aos membros, foi lá, procurou um contador em Malta. Aí ele pegou esse contador, né? O contador, não, perfeitamente, olha aqui, ó, e já deu toda a tributação, o que ele seria o investimento, ele rapidamente conseguiu dar o preço para o cliente dele, fechou o negócio com o cliente e quando chegou lá, quem que fez o trâmite local? O próprio contador, né? Eu queria você, assim, às vezes, né? Claro, hoje a gente está num mundo conectado, né? Então tem tantas empresas de Singapura, da China, da Indonésia, Vietnã, enfim, né? Índia, e podem muitas vezes trocar tecnologia, fazer negócios juntos, abrir mercados para as empresas brasileiras. Como é que você enxerga o BNI como uma plataforma internacional de negócios? Sem dúvida, é bem poderoso isso. A gente vê, é um movimento que o próprio BNI está investindo, ou seja, nós já temos essa plataforma, mas a ideia é que isso seja cada vez mais estimulado, mais encorajado, né? Eu diria que em outros países isso acho que acontece até mais intensamente, né? Talvez na Ásia, lá entre a Ásia, né? Os países de língua inglesa, ele já tem a questão da língua também facilita, mas você tem razão, a gente vê casos de sinergia, de haver essas oportunidades, abrir oportunidades através dessa plataforma, casos assim, por exemplo, tinha um fotógrafo que ele era fotógrafo ali da Fiat, então ele tirava, né, eventos, né, então ele tirava lá em BH, lá em Betim, na verdade, mas ele pertencia ao BNI e aí surgiu um evento da Fiat, me parece que foi no Rio, né, e aquele fotógrafo, especificamente naquela data, ele não ia poder. Então, o que ele fez? Ele entrou em contato, localizou fotógrafos na região do Rio, do BNI, e fez meio que conversando com cada um para entender a especialidade de cada um, e identificou uns dois ali e referenciou para a Fiat, falou, olha, esses dois aqui podem te atender naquele evento, tal. Então, você vê a oportunidade que surgiu, né, entre os membros ali, referenciando, e para atender um big cliente como esse. Né? Ou seja, se abriu uma oportunidade para aqueles dois fotógrafos para atenderem ali a Fiat. Então, isso tem... a gente teve até um caso, né, de uma brasileira que esteve lá na Polônia, na Convenção Global agora, em 2019, apresentando, né, o case dela, ela é de propriedade industrial, propriedade intelectual, que ela se conectou lá em Nova York com outros profissionais dessa área, né, de propriedade intelectual, justamente para formar um corpo para poder atender, né? Ou seja, na verdade, o que ela fez? Ela se colocou como um canal, né, no Brasil para os profissionais. Diversas empresas do mundo inteiro passando negócio para ela. Ela aproveitou, né, viu a oportunidade
de ser um hub aqui, né, aqui no Brasil, porque muitas empresas querem vir para cá, querem fazer registro de marca, registro de patente, e ela abriu esse canal, como outros profissionais de outros continentes. Então eles fizeram esse grupo, né, que é justamente isso, tirar proveito de uma plataforma que já existe, só que fazer ela acontecer, né? Ô Marcos, e para encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a Semana Internacional do Networking. Nós estamos vivendo a Semana Internacional do Networking, que é uma iniciativa do BNI no mundo todo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de divulgar realmente o networking como uma prática de aumentar o negócio das micro e pequenas empresas, dos empreendedores e dos profissionais liberais. Sim, é uma iniciativa, já é a 13ª edição, né, da Semana Internacional, que acontece sempre na primeira semana inteira de fevereiro, né? E a gente, todo ano nós temos um tema, né? A ideia qual que é? A Semana Internacional de Networking é uma oportunidade para a gente celebrar o papel do networking no mundo dos negócios, né? Que, como eu falei, muitas pessoas fazem isso de maneira casual, mas nós fazemos de maneira intencional, porque sabemos o potencial que tem. E o tema esse ano é você realmente agradecer as pessoas que te ajudaram a chegar até onde você chegou, seja na sua empresa, né, mesmo dentro da equipe que você participa. Então, você reconhecer que a gente fala que é um dos fundamentos, né, do networking, é você agradecer, né, de maneira genuína as pessoas que te abriram portas, te referenciaram e tudo mais. Então, acontece no mundo todo, né, todas as equipes, as mais de 9.400 equipes que tem no mundo todo do BNI, elas, nesta semana, desenvolvem essa atividade, ou seja, no caso, em cima desse tema que foi colocado, de agradecer, cada membro vai estar agradecendo pelo menos 5 pessoas, e que ajuda como você falou, faz você conectar, né? Você reconectar às vezes com pessoas que você às vezes, né, não agradeceu o que deveria agradecer, né? Fazendo uma reflexão, né? E o que é interessante, Eduardo, é que essa Semana Internacional de Networking, ela começa a ser reconhecida por algumas cidades. O próprio prefeito, né? Nós já estamos já vendo em São Paulo, né? Começar em São Paulo, mas a gente sabe que outras cidades do mundo já é reconhecida essa semana, né? Como a Entra semana no calendário da cidade. Da cidade, Uau, exatamente. Chega é muito legal. Que legal. Que é algo, assim, o fundador, né? Ele enfatiza isso, né? Que é algo que a gente sabe que é importante para o mundo dos negócios, né? O networking, porém ele não é ensinado, não é ensinado, infelizmente não é ensinado. Eles dizem que, né, o pessoal da academia diz que é soft skills. Soft skills é uma coisa muito subjetiva, não tem como comprovar, o que não é verdade, porque nós comprovamos com os números, né, todas as equipes registram todos os resultados que as referências geram, né, o quanto um grupo produz, né, gera de referências e de negócios fechados. Então a gente tem todas essas métricas, não é algo subjetivo, é algo muito objetivo, né? Quando você colocou, né, crescimento, a presença no mundo todo, hoje, nos últimos 12 meses foram gerados mais de 16 bilhões de dólares, né? Se 16 bilhões de dólares é subjetivo, eu não sei o que é objetividade, viu, Marcos? Não, é tão significativo, Eduardo, que se você colocar um ranking, o BNI estaria no ranking de países, pelo seu PIB, 16,7 bilhões de dólares, o Brasil seria, o BNI seria o país de número 131 no mundo. De 205, estaria em número 131 com esse PIB. Só para você ter uma ideia como é significativo, é que a gente... Ou seja, como organização, nós geramos para estes empreendedores e empresários que participam mais recursos por ano do que 70 países aproximadamente geram em toda a sua economia. Exatamente. Uau! É bem significativo. É fantástico. E é bem objetivo, né?
Marcos Martins, uma honra te receber aqui, um privilégio. O Beni impactou a minha vida, transformou a minha vida e eu tenho certeza que tem impactado e transformado a vida de muitas pessoas. Eu quero nessa semana aqui, encerrar essa Semana Internacional do Networking, né? Agradecendo a você por ser o pioneiro, visionário que trouxe a organização para o Brasil. Muito obrigado e é um privilégio ter você aqui no nosso programa. Muito gratificante a gente, né, ver toda essa riqueza sendo gerada, né, vidas transformadas. Eu diria que esse, para mim, é o meu grande propósito de levantar cedo, de ir para as equipes, de ajudar aí outros empresários a gerarem mais oportunidades e estarem propagando isso cada vez mais. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado você. E é isso aí, pessoal. E nós agradecemos também a você que nos acompanha até o final desse podcast. É uma honra ter você aqui e até o nosso próximo podcast aqui no 1 a 1 com Eduardo Santana. Fiquem com Deus e até lá!